Eu sou a missionária Yasmin do programa Vida na Palavra. É com muito prazer que estamos mais uma vez aqui reunidos no nome de Jesus, que é um nome que está acima de todo nome. E estamos felizes porque acabamos de chegar de uma grande viagem, porque quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, se cumpre. Quando Ele fala algo a nosso respeito, Ele faz acontecer. E não foi diferente com a minha vida nesta semana. Essa semana nós fizemos uma viagem muito abençoada, onde sentimos a presença do Senhor, onde tivemos a oportunidade de sentarmos para sermos ministrados por homens de Deus, porque também nós estamos pregando a palavra, mas há um momento na nossa vida, os momentos da nossa vida que nós temos que parar e também ouvir outros homens e mulheres de Deus a ministrar no nosso coração. E nós saímos daquele lugar, estivemos no estado do Rio de Janeiro, e saímos daquele lugar com o coração transbordante, porque é para isso que nós ouvimos a palavra. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você se detém em ouvir, para ouvir o programa Vida na Palavra, você ouve, gera fé no seu coração para você dizer aos montes, erga-te e lança-te no mar. Então foi assim comigo nesses dias. Eu ouvi palavras que edificaram a minha vida, que geraram fé no meu coração, para hoje eu estar aqui gravando para falar com vocês que há esperança para o seu futuro. E hoje nós estamos aqui para meditar numa palavra que com certeza ela não vai voltar vazia. Nunca volta vazia a palavra de Deus. Ela faz aquilo que é necessário para nós frutificarmos, para nós crescermos, para sermos bem-sucedidos, porque este é o propósito de Deus. E sermos bem-sucedidos é nós caminharmos rumo à mansão celestial, a morar no céu, a termos a nossa casa, o direito à nossa casa no céu, que é assim que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. E eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês. Sempre que vocês forem assistir o programa, nos acompanhando pelas redes sociais, vocês tenham a sua Bíblia em mão, porque é bom você se deter, você observar o que está escrito, porque quem sabe, além daquilo que eu falar com vocês, vocês ainda vão acrescentar, vão aprender algo mais, porque a Bíblia diz que quando nós nos detemos na palavra de Deus, nós vamos prosperar os nossos caminhos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis 19. E o título que eu quero dar a essa mensagem é Os Perseguidos. E diz assim a palavra: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com que sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a pé de Gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem é muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E aí diz assim a palavra: o Senhor aparece a Elias. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias?
E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eu vou ler só até aqui por enquanto. E eu quero, como eu falei aqui, Deus me deu o título dessa mensagem de Os Perseguidos. E conosco não é diferente. Nós somos chamados por Deus. Nós aceitamos Jesus, nós compreendemos a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, e a gente passa a caminhar nas nossas vidas anunciando o ano aceitável do Senhor. Mas os homens de Deus e as mulheres de Deus que são chamados para fazer a obra de Deus e para pregar a palavra, o Evangelho, eles nem em todo momento eles vão falar coisas que as pessoas vão gostar. Nem em todo momento um homem, uma mulher chamado por Deus vai fazer aquilo que vai agradar as outras pessoas. E com Elias não foi diferente. Ele foi chamado por Deus, aonde este homem passava, coisas grandiosas se realizavam através da vida dele, porque na vida dele habitava o Senhor dos Exércitos. E aí o que acontece? Chega um momento que este homem, pela obra que Deus tinha na vida dele, ele começa a ter que agir com um pulso mais firme e não concordar com aquele rei, com aquela rainha. E por causa disso, ele foi perseguido, ele foi afrontado, ele foi alcançado ali naquele momento da vida dele com uma perseguição. E nós, nos dias de hoje, não é diferente, porque muitos têm morrido por pregar a palavra de Deus. E nós estamos vivendo nos dias que nós não podemos aceitar tudo que nos impõe, porque nós temos que fazer como Elias fez. Independente das pessoas gostarem ou não, nós temos que praticar e falar a verdade. E Elias chegou um momento que ele teve que matar a espada os profetas de Baal. Quem eram esses profetas? Eram aqueles profetas que não estavam agindo de acordo com a palavra de Deus. E ele conseguiu, naquela guerra, ele foi muito vencedor, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Só que depois dele derrotar aqueles homens, aqueles profetas, ele sentiu medo. Ele sentiu medo e fugiu. E foi para dentro de uma caverna. E eu queria que você começasse a olhar para dentro de você, homem e mulher chamado por Deus. A primeira pergunta que Deus fala para você, se você está disposto ou disposta e até o fim com a verdade na sua vida e não ser conivente com verdade de homens que às vezes estão buscando seus próprios interesses, mas não estão buscando o interesse verdadeiro do Senhor dos Exércitos. Deus está perguntando para mim e para você se você está disposto a ir até o fim e não negar a Jesus com as suas atitudes e saber que você foi chamado para falar a verdade, independente de ser aceito ou não. E o que aconteceu? Elias estava naquela fase ali. Ele conseguiu ganhar uma guerra muito grande, mas veio medo sobre a vida dele e ele foi se esconder numa caverna. E eu quero abrir um parênteses para fazer uma colocação de uma experiência que eu tive logo depois que eu me converti. Desde quando eu aceitei Jesus, o meu coração arde pelas coisas de Deus. E eu não me canso e não me vergonho de falar que quem habita dentro do meu coração é o Senhor dos Exércitos. E o meu compromisso é falar aquilo que Deus coloca no meu coração. E às vezes, por Deus colocar as coisas no nosso coração e a gente saber que está escrito, a gente leva pedrada, a gente é perseguido, a gente é caluniado, a gente é afrontado, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E o meu compromisso é estar fazendo a vontade do meu Deus. Porque nós sabemos que, como Elias,
ele passou por uma perseguição, ele se escondeu, mas Deus no momento certo o honrou, porque aqueles que fazem a vontade do Senhor são honrados. E eu, como eu falei que eu estou abrindo um parêntese para dar um testemunho meu mesmo, que eu sempre gostei mesmo e sempre falo que tudo na minha vida, o que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço, é porque eu tenho Deus no meu coração. Quem honra a minha vida não é o homem, é Deus. Quem me dá as coisas não é o homem, é Deus. Quem faz por mim é Deus e não o homem. Ele pode usar o homem, mas quem é o meu Redentor é o Senhor dos Exércitos. E eu fui trabalhar numa determinada empresa. E ali dentro daquela empresa, naquele setor, eu falava muito de Deus, como eu falo até hoje. E eu falava tudo assim, ó, você tem uma dificuldade? Você peça a Deus. Você está com um problema? Ore a Deus. E aí havia um certo deboche contra a minha vida, um certo levante houve contra a minha vida. E eu lembro que uma das situações que eu passei, e o Espírito Santo me fez lembrar dela hoje, que eu saí para almoçar. E quando eu retorno deste almoço, eu do lado de fora, no corredor da minha sala, eu ouvi as pessoas daquele setor dizendo assim, já vem ela só fala em Deus, tudo para ela é Deus. E eu entrei naquela sala e eu falei para aquelas pessoas que eu podia ter fingido que eu não tinha escutado nada, mas aqueles que se envergonham da palavra, Deus não vai honrar. E eu defendo o meu Deus, porque eu sei em quem tenho crido e nenhum dos planos e projetos deles pode ser frustrado. Aí eu entrei naquela sala e falei para as pessoas, olha, vocês podem falar até de mim, mas do meu Deus não. E vocês sabem o que aconteceu naquele setor? Eles precisavam resolver uns relatórios e naquele momento Deus fez travar todos os computadores daquela empresa e só voltou a funcionar quando eles me pediram para orar. Sabe por que Deus permite essas situações? Que nós somos honrados quando falamos a verdade e pregamos verdadeiramente Jesus. E Deus fez aqueles computadores funcionarem por causa da oração que eu fiz naquele lugar. E aí, depois, logo em seguida, um tempo depois, porque o diabo ele nunca fica satisfeito e ele usa as pessoas que dão brecha, eles pegaram e fizeram o que? Eu tinha um relatório para entregar e eu fui lá, cumpri todas as minhas horas normais e quando chegou no final, eu deixei meu relatório todo pronto e saí. Quando eu retornei, eu fui ver que tinham mexido no meu relatório. E mexeram e adulteraram e tentaram me fraudar. Por quê? Porque eu pregava Jesus, porque eu falava de Jesus e eu não aceitava outras coisas a não ser o Senhor. E aí o que acontece? Eles mexeram no meu relatório, adulteraram para eu ser prejudicada porque eu tinha que estar com tudo pronto às 5 horas da tarde. E sabe o que aconteceu? Eu detectei o problema. Fui lá, eu pedi a graça do Senhor, porque aqueles que professam a Jesus nunca vão ser envergonhados. E Deus me fez resolver tudo antes das 17 horas. E aquelas pessoas, quando eu teve o meu tempo naquele setor, quando eu saí daquele setor, aquelas pessoas me pediram perdão. Sabe por quê? Porque vale a pena ser como Elias. Independente do que as pessoas não entendem o chamado de Deus na sua vida, a gente tem que ser ousado, temos que ter coragem, temos que ter intrepidez, porque nós estamos na última hora. E Deus não está chamando mais homens e mulheres que se acovardam, sejam para onde for, com quem for, mas nós temos sempre que exaltar e honrar aquele que nos chamou, que é o Senhor Jesus. Aí o que acontece nessa mensagem? Elias foi para a caverna. E você, às vezes, porque alguém te perseguiu, porque alguém te caluniou, ou então porque você ganhou uma grande guerra com Deus ali, Alguém te perseguiu, você conseguiu vencer. Aí você se sentiu cansado, afadigado e começou a pensar em parar. E falar assim, não, eu já estou muito cansado, já lutei, ganhei só essa guerra aqui e tá bom. E Jesus está indo ao seu encontro
através deste programa, através desta palavra, para dizer para você que o seu chamado não parou por aí. Que não é para você se esconder, não é para você ter medo, porque quem está com você é o general, é o leão da tribo de Judá, é o eu sou, é o Emanuel, é o Deus conosco que está comigo e com você dizendo, olha, eu fui com você, você matou aqueles profetas de Baal e hoje eu te levanto, eu vou ao seu encontro, eu te dou comida, eu te dou bebida, eu te fortaleço, eu te ajudo e te digo, não temas, homem e mulher de Deus, começa a se levantar e a caminhar e fazer a obra que eu te chamei para você fazer. Porque Deus está dizendo que no Arabá show de cante omene raido comanachai, que céu não é lugar de pessoas medrosas. Céu não é lugar de homens e mulheres que sejam coniventes com aquilo que é errado. Deus está levantando através desse programa os Elias dessa terra. E ele chegou para Elias e disse, o anjo chegou para Elias e disse, ó, levanta. E Deus está dizendo para mim e para você nessa última hora, é hora de você levantar, é hora de você se colocar de pé e saber que Deus não concluiu a obra que Ele tem na sua vida. E Ele mostrou na palavra, Ele mandou dizer para Elias, Ele disse para Elias, olha quantos outros não se dobraram a Baal, olha quantos outros ainda estão com você, você não está sozinho. E Deus hoje, através dessa gravação, está dizendo para mim e para você, nós não estamos sozinhos. A peleja é de Deus e Deus com um anjo, Ele envia e destrói quantos inimigos Ele quer. E você está fazendo o que aí prostrado, parado? E Deus está dizendo, chega de desculpa. Você venceu a guerra de ontem e Deus está te chamando para vencer a guerra de hoje, a guerra do amanhã. Porque Deus, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus não está chamando homens e mulheres covardes. É o último tempo de Jesus na terra. E se você quer verdadeiramente ser profeta, homem de Deus, mulher de Deus, discípulos de Deus, há momento que você tem que fazer a diferença falando a verdade. Jesus, quando chegou no templo, Jesus viu que estavam sendo vendidos, tendo venda dentro do templo, estava havendo comércio para o sacrifício dentro do templo. Jesus se irou e jogou tudo para cima, sabe por quê? Porque Jesus diz, nós podemos irar, mas não pecar. Jesus irou porque o evangelho não estava sendo pregado da forma que ele queria. E hoje Jesus está dizendo para mim e para você, que nós temos que ter posição de verdadeiros homens e mulheres de Deus. Porque Deus não chamou covardes nessa terra. E por que eu estou pregando isso? Porque Deus está levantando os seus soldados. Deus está chamando os homens e mulheres guerreiros. Porque Elias chegou a um ponto, eu já matei aqueles profetas porque estavam errados e agora eu tenho que parar, eu quero morrer. E Jesus está dizendo para você, chega de você pedir morte, chega de você, sabe por que a sua vida está toda travada? Porque você não está falando a verdade, não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E hoje Deus está tirando da sua vida e da minha o comodismo, porque o nosso descanso é céu, o nosso descanso é no céu, porque se a gente não ganhar o reino de Deus para Ele, as pedras vão clamar e Deus vai cobrar o sangue inocente, porque Deus deu comida a Elias, sabe para quê? Para que ele começasse a andar no deserto, para ele continuar caminhando, porque ele ainda tinha obras a realizar no nome do Senhor. Sabe por quê, queridos, que Deus está falando isso conosco? Porque a força não vem de mim nem de você. A força vem do Senhor dos Exércitos. A força vem do Deus Todo-Poderoso. E Deus está querendo levantar uma nova nação, um novo exército e dizer que tem a ousadia de dizer, olha, no meu altar a coisa funciona diferente, porque eu tenho um Deus que faz, eu tenho um Deus que opera, e eu quero te dizer que se você se levantar, você vai ver os profetas de Baal queimando, lutando, suando e nada acontecendo, mas através da sua vida, você vai ver com uma palavra, milagres acontecendo, e você sendo honrado, porque quando
professamos, quando vamos no nome de Jesus, o milagre acontece, algo sobrenatural é realizado através das nossas vidas. Não porque somos melhores, não porque queremos ser melhores, mas é em quem nós temos crido. Aí os planos de Deus não são frustrados. E eu quero que você pare para meditar. Chega de dizer eu não posso, eu não vou, eu tenho que ter meio termo, porque eu não posso desagradar. Você tem que desagradar quando não agrada a Deus. Você tem que dizer a verdade quando ela não está na palavra de Deus. Porque aí nós vamos ver o nosso general, o nosso Senhor nos honrando. E as pessoas, a gente caminhando e as pessoas falando, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque Deus não chamou pessoas para ser coniventes com o que é errado. Como houve lá, Jesus viu o templo lá, vendendo, comercializando, e ele não gostou. E nós temos que fazer a diferença nessas últimas horas. E Deus está perguntando para mim e para você. Você quer ser profeta de Deus nessa terra? Porque muitos se intitulam profeta, mas na hora de falar a verdade, não posso me indispor. Eu não posso me indispor. Mas se você não falar, Deus vai cobrar o sangue da tua vida. E eu quero te perguntar, quando Jesus chegar para você e falar, você me negou. Como, Jesus, que eu te neguei? Quando você foi conivente com o que era errado e não aceitou e arabaxou o decante omanais com a verdade, com aquilo que vai honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu quero terminar essa mensagem dizendo, Elias foi perseguido, foi para a caverna, Deus o visitou na caverna, deu o alimento necessário para que ele fosse continuar a obra de Deus. E ele, com o alimento, ele prosseguiu. Com o alimento, ele foi. E ele está lá no céu com Jesus. E eu quero perguntar para você, você quer ir para o céu? Você quer ser profeta de Deus? Você quer ter título de Deus? Então começa a fazer realmente o que Deus quer na sua vida, porque Ele chamou homens e mulheres valorosos. Ele chamou homens e mulheres que não neguem a sua fé. E Deus está levantando uma igreja que tenha verdadeiramente compromisso com a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque através da minha vida e da sua vida, aonde passarmos, milagres têm que acontecer. Porque a Bíblia diz que homens e mulheres de Deus, que são chamados por Deus, que praticam a palavra de Deus, aonde eles forem, alguma coisa vai acontecer. Aonde eles forem, milagre tem que acontecer. Aonde eles forem, os demônios têm que sair. Porque é no nome dele que nós vamos agir, que nós vamos orar. Então, esta é a palavra de Deus para a sua vida. Perseguido? Mas não desista. Perseguido? Continue praticando e falando a verdade. Perseguido? Pregue a palavra e pratique a palavra como está escrito. Porque Deus diz que aqueles que acrescentam ou tiram já se tornam anátema, que é maldição. E Deus não quer que maldição venha sobre a sua vida. E eu estou dizendo para você que às vezes Deus traz uma palavra dura, mas é para despertar. E como Ele falou com Elias, levanta-te, levanta-se. E Ele está dizendo para mim e para você que é hora de levantar, é hora de refletir e fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus. Porque Deus chamou homens corajosos para a sua obra, e você é um deles. E chega, Deus quer que eu encerre essa mensagem dizendo, chegue de desculpa, porque Jesus já está vindo, e com a sua desculpa você pode não ir para o céu, e Jesus quer que você tenha o direito à vida eterna, basta você obedecer em nome de Jesus. Eu vou estar orando neste momento para que Deus levante os Elias. Ganhou uma guerra, está na caverna, nós vamos orar para que você saia desta caverna, porque hoje Deus entra na sua casa, na sua vida, com o pão e a água que você precisa para você ter força para continuar na sua caminhada, para você ter força para o alimento, te dar força para você falar a verdade com as pessoas. E nós vamos orar. E a oração do justo pode muito ter seus efeitos, porque Deus, Ele é fiel. E eu quero também orar nesse programa, porque eu recebi alguns telefonemas, pessoas que tiveram problemas em ordem assim, espirituais, sentiram opressão em casa. Tive pessoas que me ligaram, também me passaram mensagem para que Deus desse direção na vida emocional.
E nós estamos aqui no programa Vida na Palavra para também orar por outras situações, né? Além do chamado, além daquilo que você tem que fazer para Deus. Nós vamos orar para que Deus visite a sua vida com poder, com glória, para que Deus resolva seus problemas, porque Ele não mudou e continua sendo o mesmo. E eu espero, porque aqui, hoje eu estou gravando, tem um monte de pessoas de Deus ao meu redor aqui hoje comigo. Então a minha oração, junto com meus irmãos que estão aqui comigo, com certeza vai fazer a diferença, porque nós vamos estar 2 ou mais reunidos no nome de Jesus. Ele vai estar presente para te abençoar, porque Ele é fiel. E você tenha convicção que essa mensagem está falando comigo, sabe por quê? Porque eu estava como Elias, com medo, um pouco assustada, mas Jesus hoje trouxe várias pessoas na minha casa, sabe para quê? Para dizer para mim que outros não se dobraram a Baal. Então nós vamos orar e você ore com fé, porque Deus é fiel para fazer mais do que pedimos e imaginamos, em nome de Jesus. Senhor, eu venho te pedir para que o Senhor levante os profetas da última hora. Senhor, levanta os homens e mulheres que estão prostrados, porque um dia, Senhor, tiveram uma guerra, ou foram perseguidos, caluniados, afrontados, porque pregaram a Tua palavra. Aonde tiver, ó Deus, alguém que falou a verdade, alguém que fez a Tua obra e se sentiu cansado, que o Senhor levante. Que o Senhor visite com poder e glória. Que o Senhor faça, Senhor, os homens e as mulheres, como o Senhor falou que chamou Elias e despertou ele para uma grande obra. O Senhor, desperte essas pessoas. Que sejam, Senhor, levantados Elias nesses últimos tempos. Homens e mulheres com coragem de fazer aquilo que agrada o Teu coração. Que possamos obedecer a Ti, Senhor, porque diz que a obediência é melhor do que sacrifícios. E o Senhor está chamando homens e mulheres para obedecer. Obedecer a Tua palavra. Obedecer aquilo que está escrito. E nós vimos, Senhor, que Jezabel, Acabe, estavam atrás de matar Elias, estavam com raiva de Elias. Mas Elias chegou um momento que ele teve que obedecer a Ti mesmo. E nós queremos obedecer a Ti, a Tua palavra, porque a Tua palavra é o Senhor falando conosco. Senhor, eu quero Te pedir por essas pessoas que pediram oração, Senhor, pessoas que precisam resolver problemas de ordem, Senhor, emocionais, que precisam resolver sua situação emocional. O Senhor sabe de quem eu estou falando, que o Senhor visite essa pessoa no dia de hoje. Senhor, as pessoas que estão sentindo opressão maligna, pessoas que ficaram prostradas, Senhor, pessoas que precisam de bênçãos de cura, de provisão financeira, aonde tiver alguém precisando de que o Senhor atenda, uma necessidade, que o Senhor visite com poder, com respostas, com milagres, porque o Senhor é Deus de milagre. E no Teu nome, Senhor, há poder de resolver todas as coisas, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus é que eu te oro, te agradeço, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Amados, eu agradeço a vocês que têm nos acompanhado pelas redes sociais, eu agradeço a todos aqueles que têm colaborado conosco. Como eu falei, às vezes a gente quer parar, mas aí vem a comida de Deus, vem a água de Deus, e nós queremos continuar sendo porta-voz do Senhor nessa terra, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu te agradeço e até o próximo programa Vida na Palavra, se o Senhor Jesus assim nos permitir. Amém.
e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu